Muito bem, estamos então na 10ª aula do nosso curso sobre o Apocalipse. Estamos estudando o capítulo 9 deste texto das Sagradas Escrituras. Na aula passada já começamos a leitura deste capítulo. Nós hoje então iremos retomar este texto. Vamos ler desde o versículo 1, mas nós retomaremos os comentários do texto a partir do versículo 7, né? Indicando sempre os seus pressupostos e as suas implicações. Segundo o nosso esquema geral do Apocalipse, nós estamos no tópico 3.3.2, né? Finalizando então o tópico 3.3.2, ainda restam duas divisões que nos narram então a quinta, a sexta e a sétima trombeta, com um interstício no meio, entre a sexta e a sétima trombeta. Vamos então acompanhar o texto, extraindo dele tudo aquilo que ele pode nos oferecer, o máximo que podemos tirar do texto. Vamos buscar sempre, como temos feito, uma hermenêutica com fundamento no magistério da Igreja, no entendimento dos santos doutores, sobretudo, né? Pois bem, retomemos então o texto partindo do versículo 1 do capítulo 9. Vamos ler a fim de retomarmos o nosso contexto e começaremos os comentários a partir do versículo 7. Apocalipse 9, versículo 1. Tocou o quinto anjo e viu uma estrela que do céu caíra sobre a terra. Recebeu a chave do poço do abismo, abriu-o e do poço elevou-se fumo como que de grande fornalha, e com ele se obscureceu o sol e o ar. Então nós estamos estudando a quinta trombeta, né? O toque, o canto do quinto anjo. Essa estrela então que cai do céu é o demônio, né? A estrela que cai do céu significa um anjo que decaiu, ou seja, pecou contra Deus. Ele recebeu a chave do poço do abismo, ou seja, Satanás é aquele que comanda o exército dos demônios, né? Abriu-se o poço do abismo, significa que os demônios estão livres para atuar e para agir contra a igreja e os santos. Por isso o sol se obscureceu. O sol aqui significa Cristo e a sua verdade. Deste fumo espalharam-se pela terra gafanhotos dotados de poder semelhante ao dos escorpiões da terra. Então, espalharam-se sobre a terra os gafanhotos, ou seja, espalharam-se sobre a terra os demônios. Os demônios ganharam mais liberdade para operar, para atuar. Por quê? Porque os homens perseveraram no seu pecado mortal, não se arrependeram, viraram as costas para Deus, rejeitaram os mandamentos de Deus, não quiseram mais obedecer a Deus, e porque perderam o estado de graça santificante, Deus então suspendeu a sua mão. Os homens então recebem aquilo que escolheram, a consequência do seu pecado, a ação dos demônios em suas vidas e na vida da sociedade. Lembrando que a quinta trombeta corresponde então ao tempo do anticristo. Nós já vimos na aula passada a correspondência que há entre as trombetas e os selos, tal como nós também enviamos a vocês neste quadro que ainda está em construção, né? A quarta trombeta corresponde ao sexto selo. Quando estudamos o sexto selo lá no capítulo 6, víamos que este é o tempo do anticristo. A quinta trombeta vai um pouco além, nos narrando acontecimentos que são posteriores ao sexto selo, né? Então, vimos que no tempo do anticristo os homens abandonarão a Deus. É uma grande apostasia da fé. E porque perseveram no seu pecado mortal, sem arrepender-se, perdem a graça santificante. Uma vez que estão fora da graça santificante, permitem-se serem tentados, atormentados pelos demônios. Aqui significados então pelos gafanhotos. Disseram-lhes que não fizessem mal nem a erva da terra, nem a verdura ou a árvore alguma, mas só aos homens que não tivessem na fronte o sinal de Deus.
Foi-lhes dado o poder não de os matar, mas de os atormentar durante 5 meses. O seu tormento é como a dor que o escorpião provoca quando pica os homens. Naqueles dias, os homens andarão à procura da morte e não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugir-lhes-á. Então, algumas coisas interessantes para retomarmos o pensamento. Diz o versículo 4 do capítulo 9 de Apocalipse, que estes demônios irão, então, atormentar aqueles homens que não foram marcados na fronte com o sinal de Deus. Onde é que aparece, então, o sinal de Deus? No capítulo 7, versículo 3. Se voltarmos ao capítulo 7, veremos, não é? O grande anjo que sobe, então, do Oriente, que significa Cristo, disse: não façais mal nem à terra, nem ao mar, nem às árvores, até termos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Então, os santos, os verdadeiros cristãos, o que eu quero dizer com verdadeiros cristãos? Aqueles que vivem a sua fé, aqueles que desejam trilhar verdadeiramente o caminho da santidade. Porque hoje nós também temos, infelizmente, maus cristãos que ainda não se converteram. São os frequentadores de missa, não é? São aqueles que vivem de aparências, são os cristãos de fachada, não é? São os cristãos de verniz, como vai chamá-los o padre Antônio Rui Marim. Vivem de casca, de máscaras, de aparências, aparentam ser cristãos, mas não abandonaram o pecado mortal. Ora, estes não receberam o sinal de Deus. Por quê? Porque ainda não se converteram, não é? Os santos, portanto, aqueles que trilham o caminho da santidade, os cristãos autênticos que desejam verdadeiramente romper com o pecado mortal, se converterem de fato e trilhar o caminho da salvação e da santidade, estes então recebem de Deus a graça, estão marcados, não é? Com o sinal da cruz, estão marcados na fronte com o sinal de pertença a Deus. A estes, o demônio não os fará mal, no sentido de que não os levará à morte eterna, que é o inferno. A estes, o demônio investe contra, mas os santos sempre saem vencedores. Ainda que o demônio trame, lance tentações, faça com que o mundo e a sociedade odierna persiga, não é, os cristãos, ainda que o demônio trame contra estes saem vitoriosos, porque transformam as provações e os sofrimentos em ocasião de glorificar a Deus e crescer em virtude e crescer em santidade. Portanto, nos tempos do anticristo, nos tempos que haverá uma grande apostasia da fé, um abandono da fé, muitos vão arrefecer, não vão mais viver a santidade, não vão mais obedecer a Deus, vão transformar o Evangelho e a Igreja em um trabalho meramente social, vão esvaziar o conteúdo da salvação. Nestes tempos do anticristo, nestes tempos que veremos e estamos vendo uma grande apostasia da fé e a perseguição da Igreja cada vez mais intensa e cada vez mais às claras, neste tempo, aqueles que lutam pela santidade serão revestidos por Deus de uma graça especial, marcados então com o selo. O demônio investirá contra eles, os perseguirá, e ainda que os prenda e os leve ao martírio, estes crescerão ainda mais em santidade. Porém, os mundanos, os que perseveram no pecado mortal habitual, e os maus cristãos, ou seja, aqueles que têm apenas o nome e vivem o cristianismo de fachada, né, sem levar a sério a vida de santidade e a conversão, a luta contra o pecado, estes serão atormentados pelos gafanhotos, ou seja, estes serão atormentados pelo demônio. É isso que diz então capítulo 9, versículo 5, foi-lhes dado poder não de os matar, mas de os atormentar durante 5 meses. Este tormento pode significar a obsessão diabólica, pode significar um tormento físico e emocional, um tormento interior e exterior. Como os santos provam já nessa vida terrena uma prévia do céu, os que estão no pecado mortal habitual e não saem dele, provam já nessa vida terrena um pré-anúncio do que será o inferno, um tormento, né? Diz então o texto que estes gafanhotos
picam os homens, tal como o escorpião, e provocam uma grande dor. Assim é Satanás. Satanás com o seu veneno, e o pior veneno de Satanás é a tentação diabólica. Ou seja, o primeiro grau da atividade diabólica, o mais simples, entre aspas, e o mais corriqueiro porque todos nós sofremos tentações, quer da concupiscência, quer tentações diabólicas, todos nós sofremos tentações todos os dias, talvez a todo momento, não é? Esse é o primeiro grau da atividade diabólica, a tentação. O segundo grau da atividade diabólica é a obsessão. E o terceiro grau da atividade diabólica é a possessão. Claro que cada um desses graus podem ser subdivididos. O fato é que a tentação é o grau de atividade diabólica mais corriqueiro, porém o mais perigoso. Porque se nós caímos na voz da persuasão diabólica e nos convencemos do que o diabo quer, pecamos contra Deus. Perdemos a graça santificante, se esse pecado for um pecado mortal, e colocamos em risco a nossa eterna salvação. É isso que mais o demônio quer, fazer com que nós percamos o que ele já perdeu, a salvação eterna, né? Pois bem, agora sim, vamos ler então o versículo 7 e os seguintes. Estamos então estudando ainda elementos, características da quinta trombeta, né? Veremos então o que acontece na sequência. Se nós fôssemos então colocar todos os fatos em uma ordem, veríamos então que a quarta trombeta, quando sobe a lua, as estrelas perderam sua claridade, se obscureceram. Isso corresponde também ao sexto selo, o terremoto, o sol e a lua. O sol que é Cristo, a lua que é a igreja, se escureceram, são os tempos do anticristo. As pessoas de dentro e de fora da igreja perderam a fé, a apostasia, a perseguição contra a igreja, contra os que querem viver a santidade. O que vem depois? A investida dos demônios contra nós. E se levantarmos os nossos olhos e olharmos à nossa volta, nós veremos que no século passado, desde o século XX, nós temos visto que os demônios, aspas para a frase, os demônios estão como que soltos, né? Ou seja, quanto mais a nossa sociedade, quanto mais os homens do século passado e do nosso século se abandonam ao pecado, mais dão liberdade para que o demônio atue na sua vida e na vida da sociedade. No século passado víamos o nazismo, o comunismo, né, que se transmutou ao longo do tempo, sobretudo o comunismo, males que até a Virgem Maria, em sua aparição em Fátima, nos adverteu contra, né? E nós vemos uma sociedade que cada vez mais, paulatinamente, abandona Deus, coloca o homem no centro, que cada vez mais cai num neopaganismo e que cada vez mais vive um sincretismo, né? Um sincretismo religioso. Ora, quanto mais essas pessoas cometem pecados mortais contra todos os mandamentos, desde o primeiro, né, até os outros, ora, quanto mais a nossa sociedade se entrega ao pecado, mais permite com que o demônio atue na sua vida. No século presente, no século XXI, não temos visto outra coisa, né? Quanto mais os anos passam, mais a nossa sociedade fede enxofre. Mais a nossa sociedade e este mundo jaz sob o maligno. Cada vez mais as pessoas se escravizam a Satanás, né? Se escravizam a Satanás pelas falsas doutrinas, pelo pecado mortal habitual, né? Achando que podem realizar-se com aquilo que o mundo nos apresenta, a riqueza, a fama, né? O poder mundano e os prazeres. Cada vez mais se entrega ao demônio e se afasta de Deus. Portanto, o que temos visto nos nossos tempos, ao meu pensar, é exatamente aquilo que agora o capítulo 9 do Apocalipse está nos narrando. O que aconteceu então? Ora, o versículo 3. Deste fumo espalharam-se pela terra gafanhotos dotados de poder semelhante ao dos escorpiões da terra. Ora, não é? Espalharam-se pela terra os demônios.
E os demônios atuam contra a igreja, contra a verdade e contra os que querem trilhar o caminho da santidade com grande poder. Versículo 7, então. Os gafanhotos assemelhavam-se a cavalos aparelhados para a guerra. O que isso significa? Os gafanhotos, então, evocando a praga do Egito. Ora, os gafanhotos fazem guerra contra nós. Os gafanhotos se assemelhavam-se a cavalos aparelhados para a guerra. Os gafanhotos simbolizam demônios. Os demônios, os anjos decaídos que já pecaram contra Deus, já foram precipitados no inferno. Os demônios combatem contra nós, fazem guerra contra nós. É isso que está nos dizendo o texto, né? Os demônios fazem guerra contra a igreja, os demônios fazem guerra contra os santos. Então vejam, não há uma guerra entre Deus e Satanás. Né? Porque Deus é todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, eterno, imaterial, imutável. E o demônio é criatura, contingente, limitado, derrotado. Não há também uma luta propriamente dita entre a igreja triunfante no céu e Satanás. Porque na igreja triunfante nós já temos os santos anjos e os santos homens na visão beatífica, já são vencedores. Mas há uma guerra, existe uma batalha entre nós, que somos igreja militante, que peregrina ao longo desta vida terrena, entre nós e o demônio. Existe sim uma guerra, existe sim uma batalha. E se não partirmos deste pressuposto, não conseguiremos trabalhar pela nossa eterna salvação. Por isso que São Paulo vai dizer na carta aos Tessalonicenses, aos Gálatas, o nosso combate não é contra homem de carne e ossos, mas contra espíritos malignos espalhados pelos ares. Então quer dizer, existe entre nós, igreja militante, nós que estamos peregrinando nessa vida terrena, rumo à eterna salvação, entre nós e o demônio, entre nós e o mundo e a carne, existe sim uma guerra. E nós precisamos conhecer o inimigo para que possamos combatê-lo. Não é? Nós combatemos o demônio, primeiro, obedecendo a Deus. Não é? Cultivando a vida interior, a vida de oração. Buscando realizar a penitência, a mortificação, lutando contra as tentações, mas só conseguiremos identificar as tentações se estivermos na presença de Deus em oração, porque a oração é o veículo ordinário da graça divina, e se não estivermos na graça, não conseguiremos, primeiro, detectar as tentações, segundo, vencê-la. Se contarmos com as nossas próprias forças, estamos fadados à condenação eterna. Se queremos trilhar o caminho da salvação eterna, precisamos da graça de Deus. São os exercícios próprios da via purgativa, né? A oração, a penitência, a mortificação, a luta contra a tentação, a luta contra o mundo, o demônio e a carne, a luta contra o pecado mortal, guerra. Os gafanhotos assemelhavam-se a cavalos aparelhados para a guerra. Então os demônios fazem guerra contra nós. Tinham nas cabeças uma espécie de coroas de ouro, e as faces eram como rostos humanos. O que isso significa? Nós vimos também, outrora, no texto passado, que os santos têm coroas no céu. Aqui, os demônios também têm uma espécie de coroa de ouro na sua cabeça. O que isso significa? Significa que os demônios fazem parte do reino de Satanás. Então, se existe, por um lado, o reino de Deus, no qual estão os santos anjos e os santos homens, ora, existe também um reino de Satanás, ou um reino do demônio, no qual estão os maus anjos e os maus homens. Então nós temos, como vai ensinar-nos Santo Agostinho, na sua grande obra, não é? A Cidade de Deus, não é? Aqui nós temos a Cidade de Deus publicada pela Caluste. Esse texto está no Drive para quem quiser fazer o download em PDF. Santo Agostinho escreveu essa obra, A Cidade de Deus, composta por 22 livros. E Santo Agostinho diz com todas as letras, existe a Cidade de Deus,
a sociedade dos santos anjos e dos santos homens, que adoram a Deus e que amam a Deus mais que a si mesmos. Mas existe também a cidade terrena, ou a cidade do demônio, na qual se encontram, é composta pela sociedade dos maus anjos e dos maus demônios, que pecaram contra Deus e amam mais a si mesmos do que a Deus. Portanto, essa sequência do versículo 7, que nos narra que estes gafanhotos tinham nas cabeças uma espécie de coroas de ouro, isso significa que os demônios fazem parte do reino de Satanás. Isso significa que no inferno também há uma certa hierarquia, e Satanás, o príncipe dos demônios, comanda, os demais e até mesmo coordena ataques contra a igreja e contra nós. Ora, tinham nas cabeças uma espécie de coroas de ouro e as faces eram como rostos humanos. Por que as faces desses cavalos eram como rostos humanos? Isto significa que os demônios são seres pessoais. Como nós, seres humanos, somos seres pessoais, cada um de nós é único, Nós somos da mesma espécie, todos nós, seres humanos, somos da mesma espécie, ou seja, todos nós temos a mesma essência. Todos nós temos um corpo e uma alma que unidos compõem a natureza humana. Mas somos numericamente distintos. Cada um tem o seu corpo, cada um tem a sua alma e, mais do que isso, cada um tem a sua identidade. Somos seres pessoais, irrepetíveis. Nunca existiu na história, nem nunca existirá, e também não existe no presente, ninguém igual a nós. Somos seres pessoais. Ora, os demônios também são seres pessoais, que possuem então uma personalidade própria, uma identidade própria, suas faculdades ou potências espirituais próprias. É isto que significa. Versículo 8: tinham cabelos que lembravam cabeleiras de mulher e os dentes eram como os de leão. Olha, cabelos e dentes significa, na maior parte da interpretação dos exegetas, a ferocidade. Sobretudo os dentes, que eram como os de leão. Os dentes de leão, que é feroz e que combate contra nós com grande ódio, com grande ferocidade. Assim é o demônio. Sobre o peito, trazia uma espécie de couraças de ferro. O que significam as couraças de ferro? A condição de guerreiros. Então, estes gafanhotos trazem sobre o peito uma espécie de couraças de ferro. São demônios que, na visão apocalíptica de São João Apóstolo, dentro de um êxtase místico e profético, São João venta os gafanhotos com couraças de ferro. Isso significa que os demônios assumem contra nós uma postura de guerreiros. O inferno combate contra nós. O inferno combate contra nós. Isso não é novidade. Os demônios querem destruir a igreja. Os demônios querem nos matar, roubar e destruir. Os demônios querem nos precipitar no inferno. Fato é que o poder dos demônios é limitado pela graça divina. Então, pesa sobre a igreja a promessa de Cristo. As portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Então a graça divina sustenta a igreja. Também a graça divina sustenta aqueles que estão trilhando o caminho da santidade. De tal forma que, como diz Santa Teresa de Jesus, pode se levantar o inferno inteiro contra nós, que se estamos com Deus, se estamos na presença de Deus, na graça santificante, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, quer dizer, nós não devemos ter medo do demônio. Também não devemos temerariamente desprezá-lo. Nós devemos tratar a tentação diabólica como ela deve ser tratada. Nós devemos buscar estar, portanto, na graça de Deus, porque tudo aquilo que o demônio trama contra nós, se estamos na graça de Deus, concorre para a nossa santificação. Agora, se estamos fora da graça de Deus, tudo aquilo que o demônio trama contra nós redunda para a nossa perdição. Pois bem,
O ruído das asas deles, dos gafanhotos, era como o estrondo de carros de muitos cavalos de corrida para a guerra, diz o final do versículo 9. O que significa então o ruído? O estrondo que os demônios fazem contra nós significa a crueldade. Bem como também o versículo 10. Tinham cauda e ferrão como os escorpiões, na cauda que tem o poder de fazer mal aos homens durante 5 meses. Então, aqui está, neste grande estrondo que os demônios fazem contra nós, este grande barulho que os demônios fazem contra nós, e na cauda na qual se encontra o ferrão, aqui então nós temos evidenciadas as características da crueldade do demônio contra nós, contra as almas que estão no pecado, para arrastá-las cada vez mais à perdição eterna, contra nós que estamos na graça santificante e trilhamos o caminho da santidade, porque o demônio investe contra nós com grande poder e ira para nos desviar do caminho da salvação eterna. Porque diz o versículo 10 que os demônios têm na cauda o ferrão, como os escorpiões, na cauda que tem o poder de fazer mal aos homens durante 5 meses. 5 meses é um número limitado. 5 meses, já vimos, não deve ser interpretado ao pé da letra. 5 meses é um tempo limitado, na qual os demônios atormentarão, então, principalmente os que estão no pecado mortal e, por consequência, atormentarão aqueles que perseveram na santidade, mas enquanto os primeiros, aqueles que estão no pecado mortal, serão atormentados para a sua perdição, os segundos sofrerão por consequência a perseguição, né? Então aqueles que estão no caminho da santidade sofrerão a perseguição, porque o demônio incitará a sociedade que esqueceu Deus contra nós, mas essa perseguição e esse sofrimento contra aqueles que estão no caminho da santidade redundará para que ainda mais cresçam na graça, na virtude e no mérito, se santifiquem de fato. O demônio tem então um veneno como que o escorpião. Qual é o veneno do demônio? Qual é o ferrão com o qual atinge então os homens? A tentação diabólica. A tentação diabólica é qual um ferrão. De maneira análoga então, como o escorpião com o seu ferrão inocula o veneno nas suas vítimas, assim Satanás e os seus demônios têm como que uma espécie de ferrão, pela qual inoculam em nós a tentação. Pelo qual inoculam em nós a tentação. O que é a tentação diabólica? A tentação diabólica atua ao modo de persuasão. O demônio quer convencer-nos a desobedecer a Deus e a obedecer à sua voz. O demônio nos apresenta então objetos que podem nos causar uma pseudo-felicidade, uma pseudo-alegria, normalmente associada ao poder, ao prazer, às riquezas e à fama. Sobretudo nos nossos tempos, nós temos visto, principalmente os nossos jovens, buscarem cada vez mais o prazer pelo prazer, uma sexualidade desenfreada. Então o demônio apresenta a muitos a fornicação, ou seja, o ato sexual antes do casamento, a prostituição, o adultério, a pornografia, a masturbação, com objetos que podem nos dar a felicidade. Mas tais ações são um pecado contra Deus, um pecado contra a castidade e um pecado mortal, não é? E portanto o demônio quer nos arrastar ao modo de persuasão, quer convencer-nos a abandonar a Deus, a pecar contra os mandamentos de Deus, a não obedecer a Deus e buscarmos então o que pode falsamente nos realizar. Este é o ferrão de Satanás, a tentação diabólica. O demônio então atua ao modo de persuasão, mas somos nós, pelo livre-arbítrio da vontade, que escolhemos pecar ou não pecar, para conseguir resistir à voz da tentação e perseverar na graça e na virtude. Nós precisamos do auxílio de Deus, da moção interior do Espírito Santo, das graças atuais, da vida de oração. Pois bem, versículo 11: tem sobre si como rei o anjo do abismo, o qual se chama em hebreu Abaddon e em grego Apolion. Então vejam, estes gafanhotos,
né, que se assemelham a cavalos de guerra, que trazem coroas de ouro em sua cabeça, que têm rostos humanos, cabelos e dentes, couraça de ferro e fazem um ruído tremendo, e com sua cauda, na qual se encontra um ferrão, atinge os homens. Estes demônios têm sobre si como rei o anjo do abismo. Quem é então o anjo do abismo? É aquele que no início do capítulo o texto sagrado nos dizia, não é? Viu uma estrela que do céu caíra sobre a terra, recebeu a chave do poço do abismo. Então o anjo do abismo é o príncipe dos demônios, Satanás, que no Antigo Testamento é chamado de Satã. Pois bem, este seria então o primeiro anjo a decair, o primeiro anjo a pecar contra Deus e que incitou os outros a pecarem contra Deus, embora muitos padres exorcistas dizem que Satã, Lúcifer e o demônio são pessoas distintas, anjos, seres pessoais, angélicos distintos. Mas esta é a opinião dos padres exorcistas. O magistério da igreja ainda não bateu martelo nessas questões. Como quer que seja, Satanás reina então sobre a sua cidade, a sua sociedade. A sociedade dos maus anjos e dos maus homens é governada pelo príncipe dos demônios, o anjo do abismo, o próprio Satanás, né? Que se chama então em hebraico Abaddon e em grego Apolion. Abaddon é uma palavra cuja tradução literal pode ser destruição, e Apolion é uma tradução que pode significar o destruidor. Então, Satanás é o contrário de Cristo, que é o Salvador. Então, o demônio, Satanás, o anjo do abismo, que governa e que reina sobre os maus anjos, os demônios e os maus homens, este é o destruidor, aquele que traz a destruição. Dentre diversos textos que nós poderíamos citar para explicar esse versículo 11 do capítulo 9, nós podemos ir ao Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10, que diz o seguinte: o ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, em contraposição a Satanás está Cristo. Cristo é o Redentor. Cristo é o Salvador da humanidade. O demônio e os seus sequazes são aqueles que apresentam a destruição. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Quem é o ladrão? Satanás. Por quê? Porque rouba a eterna salvação das almas. Porque rouba a glória de Deus. De que maneira? Ao modo de persuasão. Como vimos, o demônio não pode nos obrigar a pecar, mas pode lançar tentações, nos induzir. Mas somos nós que decidimos se vamos pecar contra Deus ou não. Se tomamos a decisão de ceder à voz da tentação e realizamos um pecado mortal, perdemos a graça. Perdendo a graça, o demônio roubou de nós então o estado de graça, matou a vida interior da nossa alma, nos destruiu em nós a imagem e semelhança de Deus. Então o destruidor, ou a destruição, é sempre provocada por Satanás e os seus sequazes, por Satanás e os seus demônios, que aqui então, ao toque da quinta trombeta, foram soltos porque a própria sociedade odierna entregou-se à tentação, entregou-se ao pecado, entregou-se à escravização infernal dos demônios. E precisamos de conversão. A nossa sociedade precisa converter-se, abandonar o mal, abandonar o pecado, renunciar ao demônio e ao neopaganismo, retornar a Deus com um coração contrito, humilde, né? E buscar de novo a santidade. Versículo 12: o primeiro ai já passou, após este virão mais dois. Né? Então, as três últimas trombetas, como nós também vimos na aula passada, são então comparadas aos três ais.
Ai é uma expressão usada pela Sagrada Escritura para significar que virá uma desgraça. Ai é um lamento, né? É uma exclamação de dor e de sofrimento que sempre exorta a conversão. O primeiro ai já passou, após este virão mais dois. Então agora na sequência, no capítulo 9, versículo 13, a partir daqui, nós veremos então soar a sexta trombeta. Né? A sexta trombeta também se coloca como um evento posterior e um acontecimento nos tempos do Anticristo. Né? Vamos então ler e analisar este texto. A sexta trombeta é a etapa que antecede imediatamente, a etapa da história que antecede imediatamente a vinda do Senhor em glória na parousia. Tocou o sexto anjo e ouvi uma voz que vinha dos quatro cantos do altar de ouro colocado diante de Deus. Né? Então vejam, o que isso significa? Tocou o sexto anjo, tocou então a sexta trombeta e São João Apóstolo diz que ouviu uma voz que vinha dos quatro cantos do altar de ouro. Este altar de ouro já apareceu no texto sagrado, lá no capítulo 8, versículo 3. Né? Então, se nós voltarmos ao capítulo 8, versículo 3, nós veremos o seguinte: veio outro anjo com um turíbulo de ouro colocar-se junto do altar, deram-lhe muitos perfumes, as orações de todos os santos, para oferecer sobre o altar de ouro que está diante do trono. É o mesmo altar de ouro que São João continua a ver aqui, no toque então da sexta trombeta. Tocou o sexto anjo e ouviu uma voz que vinha dos quatro cantos do altar de ouro. O altar de ouro é este então, que o anjo ofereceu as orações dos santos a Deus. Ora, esta voz que vem do altar de ouro vem em resposta à oração dos santos, que foi então ofertada em sacrifício. Resposta a que oração dos santos? Aquela que está no capítulo 6, versículo 8. Né? Se nós voltarmos então ao capítulo 6, versículos 8, 9 e 10, nós veremos o seguinte: quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que tinham dado, os mártires, e clamavam em alta voz: até quando, soberano, santo e verdadeiro, esperas para fazer justiça e vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Até quando tu esperas para fazer justiça? Até agora. Então, esta voz que São João ouve quando o sexto anjo toca, no capítulo 9, versículo 13, é uma voz, a voz de Deus, que vem em resposta a este clamor por justiça dos santos que estão debaixo do altar, e que o capítulo 6, versículo 9 e 10 já nos narrou. Né? Pois bem, e ouviu uma voz que vinha dos quatro cantos do altar de ouro colocado diante de Deus. Percebam então que o livro do Apocalipse não é uma narração linear. Não é uma narração linear. O texto do Apocalipse vai e volta. Não é? Primeiro que nós temos os ciclos, o ciclo dos 7 selos, o ciclo das 7 trombetas, nós teremos o ciclo das 7 figuras espirituais, das 7 taças do furor de Deus, que nos narram estas etapas da história da sexta idade do mundo. Mas o Apocalipse então vai e volta. Textos que estão mais à frente completam textos que estão mais atrás. É o que estamos vendo agora acontecer com o versículo 13 do capítulo 9. Pois bem, São João então ouve uma voz que vinha dos quatro cantos do altar de ouro, colocado diante de Deus, dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta. Então esta voz
que é a voz de Deus que vem em resposta ao clamor dos santos por justiça. Tal voz dizia ao sexto anjo, né? Então, o sexto anjo provavelmente é um santo anjo, ou seja, um dos anjos que está no céu. Deus diz então ao sexto anjo que tocou a trombeta: solta os 4 anjos presos junto do grande rio Eufrates. Ora, o que isto significa, né? A voz, então, vinda dos 4 cantos do altar de ouro é a voz de Deus. A voz de Deus deu uma ordem ao anjo que tocou a 6ª trombeta, que é um dos santos anjos. Ora, esta voz deu a seguinte ordem: solta os 4 anjos presos junto do grande rio Eufrates. Este texto nós também já ouvimos acontecer no capítulo 7. O texto, então, do capítulo 9, versículo 14, está completando um evento que já começou a ser narrado lá no capítulo 7. O capítulo 7, versículo 1 diz o seguinte: vi 4 anjos que de pé nos 4 ângulos da terra refreavam os quatro ventos da terra, para que não soprasse vento nem sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre qualquer árvore. Então, quer dizer, aqui no capítulo 9, versículo 14, nós temos 4 anjos presos. Se são anjos presos, são demônios. Esses 4 anjos já apareceram no capítulo 7, versículo 1. Eles estavam no capítulo 7, nos 4 ângulos da terra, e sopravam um vento forte sobre a terra. Mas o versículo 2 continua dizendo: vi outro anjo que subia do oriente com o selo do Deus vivo, gritou com voz forte aos 4 anjos encarregados de fazer mal à terra e ao mar: não façais mal nem à terra, nem ao mar, nem às árvores, até termos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Então, quer dizer, agora, no capítulo 9, versículo 14, estes anjos serão soltos. Lá no capítulo 7, versículo 2, o anjo que sobe do oriente, que é Cristo, gritou com voz forte para que eles ainda não fizessem mal, porque os santos precisariam receber então a marca do Deus vivo. Já receberam a marca. E agora esses 4 anjos serão então soltos. Solta os 4 anjos. 4 aqui pode significar a plenitude. 4 evoca a perfeição de um quadrado de 4 ângulos. Então, não significa literalmente 4 anjos, mas pode ser muitos, uma legião de anjos presos, portanto de anjos maus, de demônios, que serão agora soltos contra os habitantes da terra. Ora, por que estes 4 anjos, que no capítulo 7 estavam nos 4 cantos da terra, aqui no capítulo 9, versículo 14, estão postos juntos do grande rio Eufrates? O rio Eufrates é o famoso rio da Mesopotâmia, que também delimitava as fronteiras orientais do Império Romano. Ora, o Império Romano, então, temia sempre uma invasão nestas terras. O rio Eufrates era, portanto, a fronteira oriental do Império Romano, a fronteira real do Império Romano no século I. E os romanos sempre esperavam uma invasão nestas terras. Eram terras de conflito, terras de guerra. Isto denota que estes anjos presos, ao serem soltos, farão guerra contra nós. Portanto, a 6ª trombeta continua nos narrando o que já começou a ser dito no toque da 5ª trombeta. Os demônios que fazem guerra contra nós. Então aqui nós vemos os anjos do castigo, que se colocam aqui, junto do grande rio Eufrates, para designar o flagelo da guerra. O demônio faz guerra contra nós, o demônio faz guerra contra os santos e incita a impiecidade, ou seja, a sociedade que jaz
sob o poder do maligno, incita essa sociedade contra os cristãos. Pois bem, o rio Eufrates também é um rio que pertencia à Babilônia. Como nós veremos nos capítulos subsequentes do texto do Apocalipse, a Babilônia é o nome de uma cidade antiga, de uma civilização antiga, usada para designar, portanto, a cidade de Satanás. O que significa, então, o versículo 14 do capítulo 9 é o seguinte: os demônios incitarão os maus homens, incitarão essa sociedade pagã contra os cristãos, e nós seremos perseguidos. Não é? Portanto, este contexto da quinta e da sexta trombetas é o contexto da apostasia da fé, é o contexto da perseguição contra a igreja, da grande tribulação que os santos sofrerão nestes últimos tempos. Continua então o texto, versículo 15. E os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens, foram soltos. Então, depois da sexta trombeta, os 4 anjos, não é? Os demônios, portanto, que fazem guerra contra nós, a totalidade dos demônios, que é evocada pelo número 4, a totalidade dos demônios foram soltos. Não é? Os 4 anjos que estavam preparados para a hora 1, dia 2, mês 3, ano 4, os 4 anjos, as 4 designações de tempo, não é? Apontam então para a plenitude. Todos os demônios, o inferno foi solto contra nós, a fim de matarem a terça parte dos homens. Esses demônios foram soltos. Tá? Aqui, este versículo 15 do capítulo 9 pode ser interpretado tanto literalmente quanto espiritualmente. Os demônios poderão tramar contra os santos para os matarem fisicamente. Então nós temos o martírio, a perseguição contra os católicos, a perseguição contra a igreja, o martírio. De que maneira que os demônios matarão os cristãos? Ora, incitando a sociedade para que nos persiga. Mas também esse texto pode ser interpretado espiritualmente. Os demônios, portanto, preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. A morte que o demônio pode e que os demônios podem nos lançar é a morte na vida da graça, a morte na vida interior por meio do pecado mortal. Diz o texto que uma terça parte dos homens pereceu. Não é? Matou uma terça parte dos homens. Seria muito temerário dizer que 1/3 dos homens foi morto, quer fisicamente como mártires, quer espiritualmente porque caíram no pecado mortal, arrastados pelos demônios. Seria muito temerário dizer que exatamente matematicamente 1/3 dos homens foi morto, mas isso significa que, de maneira análoga a 1/3 dos anjos que pecaram contra Deus e se precipitaram no inferno, de maneira análoga, 1/3 dos homens haverão de ser precipitados no inferno, se interpretarmos esse texto espiritualmente. Não é? Ou seja, uma grande multidão de pessoas nestes tempos do anticristo poderão sofrer o martírio, se interpretarmos o texto literalmente, ou uma grande multidão de pessoas será precipitada à morte eterna, que é o inferno, se interpretarmos esse texto espiritualmente. Versículo 16. O efetivo desta cavalaria era de 2 miríades de miríades. Ouvi o seu número. Então, o versículo 15 dizia que 4 anjos foram soltos. O versículo 16 diz que esta cavalaria era composta de milhares de milhares, miríades de miríades, ou seja, muitos demônios que foram soltos e que investem então contra nós. Versículo 17.
os cavalos e os cavaleiros da visão, viu-os assim. Estes tinham couraças de fogo, cor de jacinto e de enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leão, e da boca saía-lhes fumo e enxofre. São elementos infernais, não é? A couraça de fogo, a cor de jacinto e de enxofre, as cabeças de cavalos, as cabeças dos cavalos que eram como de leão, e da boca que sai fumo e enxofre. Nós temos aqui características que nos descrevem, características que querem significar a fúria de Satanás contra nós. Para entendermos esse texto, nós poderíamos citar, por exemplo, o livro de Jó. No livro de Jó, capítulo 41, versículo 11, nós teremos aqui o seguinte texto. O livro de Jó está descrevendo a ação diabólica. De sua boca irrompem tochas acesas, como centelhas de fogo respingadas. De suas narinas sai fumaça, como de uma panela fervendo ao fogo. Seu bafo faz as brasas se inflamarem, e chamas irrompem de sua goela. Então, quer dizer, são características infernais. São elementos que caracterizam uma batalha infernal. Uma batalha que acontecerá de maneira muito intensa no final dos tempos. Ou seja, no período que antecede imediatamente a vinda do Senhor em glória. Pois bem, Santo Agostinho vai comentar este passo nas suas homilias sobre o Apocalipse. Na homilia de número 7, no parágrafo 23, Santo Agostinho vai comentar exatamente este trecho que agora nós estamos lendo, do versículo 17 do capítulo 9 do Apocalipse. Isto é página 276 do tomo 3 dos comentários de Santo Agostinho ao Evangelho e ao Apocalipse de São João, pelo menos na minha edição, é página 276, e aqui diz então o Santo Doutor da Igreja. Disse que viu os cavalos e os cavaleiros. Eles tinham couraças de fogo, da cor de jacinto e de enxofre. Os cavalos significam os homens soberbos, e os cavaleiros são o diabo e os seus anjos. Disse que as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões. É uma referência à perseguição violenta promovida pelos homens maus. Então veja, na exegese de Santo Agostinho a esse texto, Santo Agostinho interpreta o texto apocalíptico dizendo que os demônios incitarão os maus homens para realizarem uma perseguição violenta contra a igreja, contra os cristãos. Da sua boca saía fogo, fumo e enxofre. Da boca dos homens maus saem blasfêmias contra Deus. Nas caudas, que eram semelhantes a serpentes, reconheceu os mestres dos hereges. Por meio deles, como afirmou, o diabo está habituado a danificar. E danificam tanto os reis sacrílegos que preceituam o mal, como os sacerdotes sacrílegos que ensinam o mal. Então vejam, os demônios incitarão contra a igreja os reis, os governadores, os governantes, as figuras de prestígios chefes de Estado, mas também os demônios incitarão contra a igreja os próprios sacerdotes sacrílegos. Portanto, a perseguição contra a igreja, na opinião de Santo Agostinho, será de fora, por parte de governos, e de dentro, por parte da própria hierarquia eclesiástica. Portanto, o demônio combaterá contra nós por dentro e por fora da igreja. Capítulo 9, versículo 18. A terça parte dos homens foram mortos por estes três flagelos: fogo, fumo e enxofre, que saíram das bocas deles, porque o poder dos cavalos está na boca e na cauda. As caudas são semelhantes a serpentes com cabeça,
de que se servem para fazer o mal. Então, de novo, no versículo 18 aparece aqui a terça parte dos homens. Seria temerário interpretar matematicamente um terço dos homens, mas uma boa parte, pelo menos, então, desses homens serão mortos, serão atingidos por estes flagelos diabólicos, né? O fogo, fumo e enxofre. E essa morte é antes interior e espiritual do que corporal. Por quê? Porque o fogo, o fumo e o enxofre saíam das bocas dos demônios, dos cavalos. O termo boca quer significar aqui que o demônio trava essa batalha contra nós por meio da, aspas, boca, ou seja, por meio da persuasão. Tal como, de maneira análoga a um homem que argumenta para convencer um outro, de maneira análoga, o demônio argumenta contra nós por meio da tentação diabólica para que desobedeçamos a Deus, abandonemos os seus mandamentos e caiamos no pecado. É assim que o demônio combate contra nós, pelo poder da sua boca, ou seja, a tentação diabólica a modo de persuasão, mas também pelo poder da sua cauda, ou seja, o demônio é traiçoeiro. Tão traiçoeiro e sutil que, se não tivermos vida interior, se não tivermos vida de oração intensa, não conseguiremos notar as obras de Satanás contra nós, que se tornam sutis, sobretudo nos nossos tempos. Né? Portanto, as caudas são semelhantes a serpentes com cabeça, de que se servem para fazer o mal. Versículo 20. Os outros homens, os que não morreram com estes flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, não deixaram de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, os quais não podem ver, nem ouvir, nem andar. Versículo 21. Não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas magias, nem dos seus desregramentos, nem dos seus furtos. O que o versículo 20 e 21 descrevem? Os pecadores que permanecem na idolatria. Então, como nós víamos com relação aos 6 selos, e com relação de modo particular ao 6º e ao 7º selo, aqui também na 6ª trombeta, nós estamos vendo o texto nos dizer que os homens, nos últimos tempos, serão levados pelos demônios ao pecado de idolatria. As pessoas, mesmo diante do tormento que o demônio provoca, levando muitos à morte eterna, que é o inferno, mesmo diante disso, os homens não se convertem. É isso que diz o versículo 20. Os outros homens, os que não morreram com estes flagelos, não se arrependeram dos seus pecados, não deixaram de adorar os demônios. Então, quer dizer, Satanás e seus sequazes levará os homens, nos últimos tempos, à idolatria. Os homens serão levados, então, a adorar Satanás no lugar de Deus, sobretudo por meio das falsas doutrinas. Quais são as falsas doutrinas que, aliás, têm crescido muito nos nossos dias? A Umbanda, o Espiritismo, o Candomblé, as seitas satânicas, não é? Invocações a Satanás, que realizadas de maneira explícita e implícita, as falsas doutrinas como um todo, doutrinas estas perniciosas, que não somente levam as pessoas a pecarem contra o primeiro mandamento, mas também adorarem os demônios no lugar de Deus. Idolatria. A idolatria do ouro, da prata e do bronze significa a idolatria do dinheiro. Não é? Os homens contemporâneos, os mundanos, pensam mais em adquirir bens materiais e terrenos do que cultivam a esperança da salvação eterna. Portanto, adoram os bens materiais e o dinheiro no lugar de Deus. Né? Bens de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Versículo 21, não se arrependeram dos seus homicídios. Né? Os homens que
se matam uns aos outros pelo poder, pela riqueza, pelo prazer, pela fama, nem das suas magias, nem dos seus desregramentos, nem dos seus furtos. Homicídios, magias, desregramentos e furtos significam aqui os pecados mortais nos quais perseveram os mundanos, os homens que se entregaram ao mundo. Não é? E mesmo muitos frequentadores de igreja que aparentam ser católicos, mas não abandonaram o pecado mortal. Estes se tornaram cegos, foram cegados pelo demônio, não é? E não querem se arrepender, mesmo diante dos sinais dos tempos. É isso que nos diz, então, o texto. E aqui no versículo 21 termina, então, o capítulo 9, que nos narra o início dos eventos que acontecem, então, como consequência do soar da sexta trombeta. Pois bem, agora, então, nós começaremos o capítulo 10. Segundo o nosso esquema de estudos, nosso roteiro de estudos do Apocalipse, entraremos agora no tópico 3.3. Nós temos agora diante de nós o capítulo 10 e o capítulo 11. O soar da sétima trombeta somente acontecerá na segunda metade do capítulo 11. Então nós temos aqui pelo menos um capítulo e meio, cujos eventos se colocam então entre o toque da sexta trombeta e o toque da sétima trombeta. Nós temos, portanto, aqui eventos, acontecimentos e verdades de fé que estão entre a sexta e a sétima trombeta. São consequências da sexta trombeta e que preparam-nos, então, para compreender o que será a sétima trombeta. Vamos, então, ler e analisar agora o capítulo 10 do Apocalipse. O título, então, deste tópico 3.3.3 é o pequeno livro dado a comer ao vidente. No capítulo 10, veremos que o grande protagonista dos fatos que aqui são narrados é o próprio apóstolo João. E aqui, o capítulo 10 é uma espécie de renovação da vocação profética do apóstolo São João. Vejamos então o que acontecerá aqui. Depois, vi outro anjo poderoso que descia do céu, envolvido numa nuvem e com o arco-íris por cima da cabeça. O rosto era como o sol, as pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. Ora, o que significa então o versículo 1 e o início do versículo 2 do capítulo 10 de Apocalipse? Depois então do toque da sexta trombeta, depois vi outro anjo. Então este anjo é um anjo que desce do céu. Se ele desce do céu, é um santo anjo. Ao contrário dos 4 anjos presos, que o capítulo 9 nos narrava, que designam demônios. O anjo que São João vê no início do capítulo 10 é, portanto, um santo anjo. E diz o texto que ele viu, nesta visão em êxtase, místico e profético, viu um anjo poderoso. Alguns exegetas querem ver neste anjo poderoso o arcanjo São Gabriel. Por quê? Porque a palavra Gabriel significa justamente força de Deus, poder de Deus. Seria o arcanjo São Gabriel? Não sabemos com certeza. Alguns exegetas querem ver neste anjo poderoso o arcanjo São Gabriel. Outros exegetas veem neste anjo poderoso que desce do céu o próprio Cristo ressuscitado. Outros, ainda numa terceira hermenêutica do texto, veem neste anjo um anjo simplesmente. Como quer que seja,
São João diz então que viu outro anjo poderoso que descia do céu, envolvido numa nuvem, né? E com o arco-íris por cima da cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo. Ora, quando o texto diz que esse anjo descia do céu envolvido numa nuvem, isto pode indicar Cristo. Que, como disseram os anjos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, esse mesmo Senhor que subiu para o céu voltará do céu, como viste subir para o céu. Então, o anjo que desce do céu envolvido numa nuvem pode significar Cristo, que retorna na sua parousia para julgar os vivos e os mortos. Este anjo está envolvido com o arco-íris. O arco-íris reflete a glória do Pai, porque o arco-íris representa a antiga aliança, estabelecida então entre Deus e Noé. O rosto era como o sol. O sol, já vimos que no Apocalipse, nesses contextos, significam sempre a glória de Cristo, o Cristo ressuscitado. E as pernas como colunas de fogo. Colunas de fogo pode significar aqui o Espírito Santo. Então nós temos várias maneiras, diversas hermenêuticas deste texto. Podemos entender o anjo como simplesmente um anjo, podemos entender o anjo como Cristo que desce dos céus para realizar a parousia, o juízo final. Podemos dizer que esse anjo significaria o arcanjo São Gabriel. Podemos dizer ainda que a Santíssima Trindade está simbolizada, significada aqui. O fato é que este anjo tinha na mão um livrinho aberto. Né? Um livrinho aberto. Um livro pequeno. Um livrinho. Né? In mano sua libellum apertum. Então quer dizer, um livrinho. Um livro pequeno. O que significa este livrinho pequeno, aberto, nas mãos deste anjo que desce do céu? Ora, este livrinho aberto evoca, então, traz presente aquele livro que nós víamos no capítulo 5 do Apocalipse, versículo 1. Vi também na mão direita do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, lacrado com 7 selos. Aqui nós temos um livrinho aberto. Segundo alguns exegetas, este livrinho aberto é uma parte pequena daquele livro que está nas mãos do Cordeiro, com 7 selos, cujos 7 selos já foram abertos. E é por isso que aqui, então, no início do versículo 2 do capítulo 10, o autor sagrado diz que o livro está aberto, porque os 7 selos já foram retirados. Mas é um livrinho pequeno, ou seja, uma parte pequena daquele livro que está nas mãos do Cordeiro, que agora vai ser revelada. Ou ainda, aquilo que já foi revelado, vai ser dado uma compreensão melhor destas coisas já reveladas. Né? Mas, este livrinho também pode indicar o livro da vida. O livro da vida que já foi apresentado a nós lá no capítulo 3 do Apocalipse, versículo 5. Se voltarmos lá no capítulo 3, versículo 5, nós veremos o seguinte: o vencedor será assim, vestido de branco, e eu não lhe apagarei o nome do livro da vida. Né? O livro da vida, então, é aquele que contém os nomes dos santos, aqueles que perseveraram até o fim, venceram a batalha desta vida terrena e entraram no céu. Se nossa exegese e hermenêutica for no sentido de interpretar este livrinho aberto como uma parte do grande livro que está nas mãos do Cordeiro, isto significa que Deus dará uma compreensão melhor de uma destas etapas da história, a etapa final da história, porque nós já estamos na 6ª trombeta. Se o livrinho pequeno for interpretado segundo a hermenêutica que o trata como sendo o livro da vida, então esse seria um argumento favorável para interpretar que o versículo 1 e 2 dizem respeito
a vinda do Senhor em glória para realizar o juízo final e apresentar-nos o livro da vida no qual estão escritos os nomes dos santos. E então veríamos nesse anjo Cristo glorioso no seu mistério escatológico. As duas interpretações são possíveis, as duas interpretações são católicas. Pois bem, o anjo tinha então na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e lançou um grito forte, semelhante ao rugido do leão. Depois de ter gritado, fizeram-se ouvir os 7 trovões. Então quer dizer, este anjo que desce do céu, tendo na mão o livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar, pôs o pé esquerdo sobre a terra. O que isso significa? Na interpretação de alguns exegetas, significa que este anjo domina ou atua sobre o mar e sobre a terra. Na opinião de Santo Agostinho, uma perna, um pé sobre o mar e um pé sobre a terra, significa que este anjo é a igreja, cujo anúncio do Evangelho se estende a toda a terra. Outros exegetas ainda, que interpretam o anjo como significando Cristo e o livrinho aberto como significando o livro da vida, veem aqui no final do versículo 2 uma designação do juízo final. Ou seja, se esse anjo for interpretado como sendo Cristo, pôs o pé direito sobre o mar, ou seja, ele vai julgar os mortos. Pôs o pé esquerdo sobre a terra, ou seja, ele também julgará os vivos. É a ressurreição escatológica para o juízo final. Percebam então que não existe apenas uma hermenêutica que pode ser usada aqui. Existem várias hermenêuticas possíveis desse texto. Não é? Lançou um grito forte, semelhante ao rugido do leão. Depois de ter gritado, fizeram-se ouvir 7 trovões. O rugido do leão e os 7 trovões designam aqui a voz do Verbo de Deus. A voz do Verbo de Deus que irá nos falar, que irá nos ensinar. Então, se interpretarmos o livro pequeno, o livrinho, como uma parte do livro que está nas mãos do Cordeiro, a voz, o rugido do leão e os 7 trovões é a voz do Cordeiro que nos dará a compreensão de eventos que vão acontecer no final dos tempos. Se interpretarmos o livrinho pequeno como livro da vida, o rugido do leão e os 7 trovões é a voz do Verbo de Deus, é a voz de Cristo que emite o juízo final. São duas interpretações, duas hermenêuticas possíveis, mas sempre então o rugido do leão e os 7 trovões simbolizam, significam a voz de Deus. E para entendermos então um pouco melhor este significado e então mostrarmos o fundamento que usamos para fazer tal interpretação, poderíamos citar, por exemplo, alguns trechos do Antigo Testamento. O primeiro deles está em Amós. Amós capítulo 1, versículo 2 diz o seguinte: Ele disse: O Senhor ruge de Sião, e de Jerusalém levanta a sua voz. Por isto estão de luto os prados dos pastores, seca-se o cume do Carmelo. O Senhor ruge de Sião. Amós 1, versículo 2. Depois nós temos Amós 3, versículo 8, que também diz o seguinte: O leão ruge, quem não temerá? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Então, o rugido do leão significa a voz de Deus, mas nós poderíamos citar também um trecho do profeta Oséias, capítulo 11, versículo 10, que diz o seguinte: Atrás do Senhor caminharão como um leão, ele rugirá. Quando ele rugir, virão tremendo da região do mar os filhos. Então, o rugido do leão
significa a voz de Deus, mas também o trovão significa a voz de Deus. Poderíamos citar, por exemplo, o Salmo 29, versículo 3, que diz o seguinte: Eis a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória trovejou. O Deus da glória trovejou significa Deus falou. O Senhor sobre a imensidão das águas. Aliás, no Salmo 29, nós poderemos ver se repetir por 7 vezes a palavra voz do Senhor, a voz do Senhor, a voz de Deus. Não é? Ou ainda nós poderíamos citar um texto do Novo Testamento, a voz de Deus que foi ouvida no batismo de Cristo e também em João 12, versículo 28 e 29. Então a voz de Deus é aqui significada pelo rugir do leão, a voz de Deus é aqui significada pelos trovões. É Deus quem fala. Né? Pois bem, versículo 4. Depois disto, estava eu para escrever e ouvi uma voz do céu a dizer-me: sela o que os 7 trovões disseram, não o escrevas. Então quer dizer, a voz de Deus, aqui simbolizada pelo rugir do leão e pelos 7 trovões, deu algo a conhecer ao apóstolo João. Mas Deus deu uma ordem para que João não escrevesse, mantesse velado, ou seja, não nos ensinasse o que a voz de Deus disse aqui. Esse fato, narrado então pelo capítulo 10, versículo 4, encontra correspondência no capítulo 8 do Apocalipse, versículo 1. Quando lá no capítulo 8, o versículo 1 diz o seguinte: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Esse silêncio no céu por cerca de meia hora corresponde aqui à voz do rugir do leão, à voz dos 7 trovões que foi silenciada por João, uma vez que Deus lhe ordenou que não escrevesse o que os trovões disseram, mas mantesse velado, mantesse isto em segredo. Até quando? Até o capítulo 11, no qual então o autor sagrado começará a nos dar pistas do que os trovões disseram, do que ele ouviu do rugido do leão. Mas João não nos ensinará tudo o que ouviu. Aqui, por um desígnio divino, Deus manteve velado aquilo que falou ao apóstolo. Deus não quis que fosse revelado a toda a igreja, e certamente isso tem um motivo que para nós é misterioso. Né? Versículo 5. Em seguida, o anjo que eu vira de pé sobre o mar e a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu e quanto nele se contém, a terra e quanto nela existe, e o mar e quanto nele se encerra. Não haverá mais demora. Ou seja, este anjo, que pode então significar São Gabriel, que pode significar simplesmente um anjo, que pode designar o Cristo glorioso que vem em sua segunda vinda. Este anjo, como quer que seja, levantou a mão direita e jurou, como se fazia nos tempos de Cristo, uma prática presente no povo de Israel. Este anjo fez um juramento por Deus, um juramento pelo Deus Criador do céu, da terra e do mar. Este juramento foi o seguinte: não haverá mais demora. Nós estamos estudando os eventos que acontecem, então, posteriores à 6ª trombeta. A 6ª trombeta representa o tempo que antecede imediatamente o retorno do Senhor em glória.
Por isso que o anjo, então, fez um juramento. Fez um juramento a quem? A igreja que está sendo perseguida, que está sendo martirizada, que está sofrendo perseguição aqui na terra. Este anjo faz então um juramento, uma promessa: não haverá mais demora. Chegou o fim. Chegou o fim do tempo, chegou o fim da história. O Senhor virá, né, e realizará o seu juízo. Não haverá mais demora. Eis que está iminente a vinda do Senhor. Né? É uma conclusão eloquente que nós podemos chegar aqui então no toque da 7ª trombeta. Não haverá mais demora, mas nos dias em que se ouvir o 7º anjo tocar a trombeta, então se terá consumado o mistério de Deus, segundo a boa nova que deu a seus servos, os profetas. Então, este anjo está jurando, está prometendo, está revelando que não haverá mais demora, a história está para ser consumada. Quando se ouvir o 7º anjo tocar a 7ª trombeta, então se terá consumado o mistério de Deus. É o fim dessa 6ª idade do mundo e o início da 7ª idade da história ou do mundo, com os novos céus e uma nova terra, né? Segundo o que se ouviu da boca dos seus servos, os profetas. A história chegará ao fim, a criação será consumada. Essa é a promessa que este anjo faz a toda a igreja. Versículo 8, diz o texto: ouvi de novo a voz do céu, que ouvira antes, a falar-me deste modo: vai, toma o livro aberto na mão do anjo que está de pé, sobre o mar e a terra. Fui ter com o anjo e disse-lhe que me desse o livro. Ele disse-me: toma e devora-o. Ele te causará amargor no ventre, mas na boca será doce como o mel. Né? Então agora São João Apóstolo ouve de novo a voz do céu. Que voz do céu? A voz do céu que ouvira antes. Que ouvira antes aonde? Dos 4 cantos do altar de ouro. É a mesma voz que novamente fala a João e dá uma ordem. Vai, toma o livro aberto da mão do anjo que está de pé. Toma o livro significa apropria-se da mensagem, apropria-se da profecia para a transmitir aos outros. Toma o livro aberto da mão do anjo significa isso. Apropria-se da palavra, apropria-se da revelação, da profecia, a fim de anunciá-la. Fui ter com o anjo e disse-me que me desse o livro. Ele disse-me: toma e devora-o. Então o anjo dá outra ordem a João. Além de lhe entregar o livro, deu a ordem: devora-o. Como quem diz: alimenta-te desta palavra, alimenta-te desta profecia, alimenta-te da palavra de Deus. Ela te causará amargor no ventre, mas na boca será doce como mel. Doce como mel por quê? Porque a palavra de Deus, o Evangelho, nos traz a eterna salvação, a esperança da glória eterna. Portanto, obedecer a Deus, viver os seus mandamentos, amar e viver a sua palavra é doce, porque nos dá a esperança da eterna salvação. Mas também esta mesma palavra é amarga no ventre, porque quando ela é digerida, ou seja, quando a palavra é vivida, nós somos perseguidos, nós somos crucificados. Não é? Quando vivemos o Evangelho, testemunhamos a Cristo, o mundo irá nos perseguir, o demônio nos fará guerra e nós sofreremos, iremos nos unir ao Cristo crucificado. Portanto, este livro do qual devemos nos alimentar, a palavra de Deus que é alimento para nós, é doce na boca e amargo no ventre. Doce na boca porque nos dá a esperança da salvação eterna. Amarga no ventre porque quando digerida, ou seja, vivida, faz com que nós nos unamos a Cristo crucificado.
Se queremos viver a santidade, se queremos viver o Evangelho, nós incomodaremos o mundo, como a luz incomoda quem está nas trevas. E viveremos então o que Cristo nos ordenou. Quem quer vir após mim, tome a cada dia a sua cruz e me siga. Porque quem quiser salvar a sua vida terrena, perderá a vida eterna. Quem perder a sua vida terrena por amor de mim e do Evangelho, encontrará a vida eterna. É isto que significa então a doçura e o amargor. Tomei então o livrinho da mão do anjo e devorei-o. Na minha boca era doce como mel, mas depois de o engolir, o ventre encheu-se de amargor. Então João se alimentou da palavra, da profecia. Esta imagem que aparece aqui no final do capítulo 10 de Apocalipse também está presente nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, no livro do profeta Ezequiel. Se formos, por exemplo, Ezequiel capítulo 2, versículo 8, e lermos até o capítulo 3, versículo 3, nós teremos diante de nós o seguinte texto: Quanto a ti, filho do homem, escuta o que eu te falo. Não sejas rebelde como esta casa rebelde. Com casa rebelde indica a casa de Israel. Abre a boca e come o que eu te dou. Eu olhei e vi uma mão estendida para mim, e nela um livro em forma de rolo. Desenrolou-o diante de mim. Estava escrito na frente e no verso, e continha lamentações, gemidos e ais. Um livro escrito na frente e no verso. O livro que o profeta Ezequiel vê aqui no capítulo 2, versículo 9, aponta para o mesmo livro presente no Apocalipse, o rolo que estava na mão do Cordeiro, do qual também se depreende esse pequeno livrinho que o anjo então entrega para que o apóstolo João comesse aqui então no capítulo 10, versículo 9. Mas continua o profeta Ezequiel. Ele me disse: filho do homem, come o que tens aí. Come esse rolo e vai falar à casa de Israel. Eu abri a boca e ele me fez comer o rolo, dizendo: filho do homem, alimenta teu ventre e sacia tuas entranhas com este rolo que te dou. Eu o comi e era doce como mel em minha boca. Então essa imagem de Apocalipse 10 aparece já no livro do profeta Ezequiel e significa exatamente isso. Deus, que investiu o profeta Ezequiel da sua palavra para que ele a anunciasse, Deus está aqui investindo e renovando a vocação e o carisma profético do apóstolo São João, para que ele então se alimente da palavra de Deus, a fim de que possa anunciá-la a toda a igreja. E é isso que nós vemos acontecer exatamente aqui no versículo 11. E disse-me: tu deves ainda profetizar contra muitos povos, nações, línguas e reis. Então aqui nós vemos a vocação profética do apóstolo São João. Vemos que todo este livro é um livro profético. Vemos a renovação da vocação de profeta, não é? Deste último dos apóstolos de Cristo, dos 12 apóstolos. Tu deves ainda profetizar. É por isso então que o anjo entrega o pequeno livro para que João o devorasse, ou seja, se alimentasse da sua palavra, se alimentasse da sua palavra para vivê-la, para anunciá-la. Deus lhe dá o carisma da profecia, doce na boca porque propõe a salvação, amargo no ventre porque quando o vivemos somos perseguidos, caluniados e sofremos com Cristo crucificado. Pois bem, chegamos com isso então ao final do capítulo 10 e chegamos com isso também ao final da aula de hoje. Uma vez que nosso tempo já vai adiantado, vamos então terminar a aula por aqui. Terminamos o capítulo 10, finalizamos, portanto, esse momento lógico do texto. Na próxima aula, iremos nos colocar diante do capítulo 11,
O capítulo 11, então, corresponde ao tópico 3.3.4. Veremos, então, no capítulo 11, quem são as duas testemunhas que são mortas. Veremos a abertura, ou melhor, o soar da 7ª trombeta, que está também aqui no capítulo 11, e passaremos adiante. Estudaremos já na próxima aula, se tivermos tempo hábil para isso, o capítulo 12 e veremos o significado, então, das 7 figuras espirituais da grande mulher revestida de sol. É o que nós faremos na próxima aula, né? Pois bem, eu imagino que não temos perguntas, pelo menos aqui não apareceu nenhuma, então quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam nessa 10ª aula do curso sobre o Apocalipse de São João. Estamos exatamente na metade do nosso curso. Diante de nós ainda temos 11 capítulos, né? O capítulo 11 não é tão denso, como também não foi muito denso o capítulo 9 e o capítulo 10. Porém, a partir do capítulo 12, o capítulo 13, nós teremos diante de nós textos difíceis, textos densos, e nós buscaremos explicitar, versículo a versículo, os pressupostos e as implicações, buscando uma compreensão cada vez mais profunda do texto. Muito obrigado, então, pela participação, pela presença de todos. Nos vemos na próxima aula.